Essa mulher chega a Eliseu e ela fala isso: meus filhos têm herança, os meus filhos estão debaixo de promessa, os meus filhos estão debaixo de uma promessa que Deus entregou a Moisés há anos e anos atrás. Eliseu não poderia voltar atrás. Então ele chega para essa mulher e ele fala: então mulher, o que quer que eu te faça? Sabe por que o homem de Deus pergunta para ela assim: o que é que eu faça para você? O que eu preciso fazer para você? Porque Deus sempre faz perguntas. Porque Deus sempre quer saber a sua opinião. Um dia Jesus estava saindo de uma cidade chamada Jericó. Quando ele está saindo da porta de Jericó, tem um cego lá e o cego começa a clamar, dizer: Senhor, filho de Davi, tem misericórdia de mim. As pessoas começam a falar para ele: cala a boca, fica quieto, o mestre não vai dar bola para você. Mas ele continua gritando, gritando, gritando. Por isso nós devemos clamar, 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 querido. Mesmo que o mundo diz que nós não vamos vencer, mesmo que o mundo diz que nós não somos o suficiente e nunca vamos agradar a Deus, nós não devemos parar de clamar. Tentaram calmar o ceguinho, mas o ceguinho gritou, gritou, até que Jesus falou assim: traga ele a mim, traga ele. Quando Bartimeu chega a Jesus, Jesus faz uma pergunta para ele. Jesus ora para ele e fala assim: o que você quer que eu faça? Ele vira para Jesus e fala: Senhor, eu quero ver, eu quero enxergar. Jesus vira para ele e fala: então seja feito segundo a sua fé. E aquele homem é restaurado na hora, a visão, e ele pulava de alegria e seguia Jesus. Sabe o que Deus está falando para você nessa noite? O que quer que eu te faça? Se você tem fé o suficiente, receba, porque Deus está entregando na sua vida hoje. Aleluia. Tudo depende de nós, amados. Jesus já fez tudo na cruz. Depende de nós agora acreditar que Ele é o Filho de Deus, e em todas as coisas nós somos mais que vencedores. Depende de nós, amados. Um dia Jesus estava descendo do monte da transfiguração. Quando ele chegou ao pé do monte, os discípulos estavam lá passando o maior apuro porque não conseguia expulsar o demônio de um menino. Jesus fica indignado com aquilo. Ele olha para aquele povo e fala assim: ó geração incrédula, até quando eu vou estar com vocês? Sabe o que ele estava querendo dizer? Um dia eu vou embora. E vocês como que vocês vão fazer sem mim aqui? Jesus olha para o menino, dá uma ordem e o demônio sai. Os discípulos desesperados vêm para Jesus e falam: Senhor, por que nós não conseguimos expulsar o espírito imundo daquela criança? Jesus vira para ele e fala: porque vocês não têm fé. Porque o dia que vocês tiverem fé, vocês vão dar ordem aos montes e os montes vão obedecer. Eliseu pergunta para a mulher: o que eu que te faço? Ela fala: Senhor, eu preciso de algo. Ele fala: o que você tem em casa para oferecer? Sabe, queridos, Deus também sempre vai requerer algo de nós. Nem que seja a tua fé do tamanho do grão de mostarda, mas Ele requer algo. Essa mulher vira para Eliseu e fala: olha, eu tenho um pouquinho de azeite, uma botija. Aí Eliseu dá uma palavra para ela: saia da sua casa, ande o quanto você conseguir, recolha vasos o quanto você puder trazer, muitos vasos vazios. Entra na sua casa, fecha a sua porta, deite o azeite nos vasos. Aí começa o milagre. Aleluia. Porque Deus precisa de uma coisinha pequena na nossa vida para que o milagre aconteça, amados. Deus precisa de coisas pequenas, não precisa de coisas extraordinárias, não. Porque o extraordinário quem faz é Ele. Se você tiver fé do tamanho de um grão de mostarda, diz a palavra, aleluia, você pode fazer coisas extraordinárias na terra. Aleluia. Eu sei que tem pessoas aqui
Eu sei que tem pessoas aqui que lá no íntimo do seu coração, você anseia em orar e pessoas ser curadas. Querido, o Senhor está falando para você nessa noite, não tema, porque no momento que você colocar a sua mão, não é você que vai fazer, é Ele que vai fazer através de você. Não tema, amados. Muitas vezes nós tememos, muitas vezes nós achamos que não somos capazes. Aleluia. Glórias ao nome do Senhor Jesus. Quando eu me converti, queridos, há 20 e poucos anos atrás, se entrasse um cadeirante na igreja, ele não saía da igreja quando todos os irmãos orassem para que ele levantasse dessa cadeira. Aleluia. Basta um pouquinho de fé, basta um pouquinho de azeite. Basta, querido, um pouquinho de farinha na panela para que o milagre aconteça. Aleluia. Essa mulher recolhe vasos. Ela recolhe muitos vasos e traz para sua casa. A Bíblia diz, queridos, que ela entra na sua casa, fecha a porta com seus filhos. E ali ela começa a realizar o milagre. Porque a Bíblia diz que ela pega o azeite, o pouquinho que ela tem, e ela começa a derramar sobre os vasos. O milagre começa a acontecer porque na minha mente eu começo a imaginar. No começo é uma gotinha de azeite derramando. Daqui a pouco vira um fiozinho. Daqui a pouco já está descendo bastante azeite. E o vaso que está embaixo começa a ficar por completo cheio. Ela vai tirando os vasos e ali só vai aumentando até o momento que ela pede mais um vaso para o filho. E o filho fala: mãe, não tem mais vaso. Então o azeite para de escorrer. Sabe, querido, o que eu aprendo com isso? Queridos, porque nós não podemos abortar o milagre em nossa vida. Por que o milagre abortou? Porque ela não recolheu mais vasos. Porque se ela tivesse recolhido vasos, o milagre não parava. Você consegue imaginar comigo? Se ela tivesse alguns galões igual aquele de 200 litros ali. Imagina quantidade de azeite ela teria. Aleluia, ela tinha montado uma empresa. Mas a fé dela eu acho que não foi muito grande. Ela recolheu alguns vasos, que deu para pagar a dívida. Mas poderia ser muito mais, se ela tivesse acreditado naquilo que o profeta tinha dito a ela. Se ela tivesse percorrido uma quadra a mais, uma rua a mais. Se ela tivesse batido num vizinho a mais e pedido mais vasos. Se ela tivesse dito ao filho: filho, traga as mais vasilhas, traga as panelas, traga as chaleiras, traga os vasos de flores, traga tudo que tiver de recipiente dentro da casa. O azeite não tinha parado. Porque o milagre só para quando nós permitimos que ele pare. Sabe o que Deus está falando para nós nessa noite? Não permita que o milagre pare na sua vida. Porque Deus, querido, é uma fonte inesgotável de milagres. Deus é uma fonte inesgotável de milagre que não para de jorrar. Aleluia. Só para quando nós paramos de acreditar. Aleluia. Depende de nós, amados. Depende de cada um de nós. Quando nós paramos de orar, quando nós paramos de orar, jejumar, quando nós achamos que não vai dar certo, quando nós esquecemos que ainda há uma chance para um parente, um familiar, quando nós achamos, querido, que não dá mais resultado e a doença, a enfermidade vai consumir aquelas pessoas para quem nós estamos orando. Eu lembro de uma vez, querido, na igreja, uma diaconisa da igreja, nós fazia sempre na quarta-feira, que era o culto de curas e milagres.
E o pastor chamava todo mundo que estava com dor e enfermidade para que viesse na frente para que nós orássemos. E aquela diaconisa veio, né, saiu lá do seu posto de trabalho, ela veio ali e falou assim: eu estou com muita dor. O pastor olhou para mim e falou: Vanderlei, vai lá. Eu cheguei para ela e falei assim: quem sou eu para orar por você? Mas se você crê que eu orando, você sai curada daqui. Ela falou: eu creio. Eu falei para ela: então seja feita segundo a sua fé. Orei por ela, queridos. No outro domingo, o pastor chamou quem foi curado, quem tem um testemunho para contar, que vem aqui na frente. Ela veio. E ela chegou e falou assim: pastor, quando aquela criatura orou por mim, eu fui curado na hora. Você acha que o irmão Vanderlei tem esse poder? Claro que não, querido. Foi a fé dela, através da oração, que ela foi curada. O que você está pedindo para Deus nessa noite? O que você tem colocado na presença dEle? O que você tem levantado nas madrugadas e falando: Senhor, eu preciso disso, eu preciso daquilo? É um familiar seu que você quer que saia do lugar que ele está andando? É um parente seu ou uma pessoa que você está orando porque ela está enferma e está em estado terminal e você está clamando? Ou é um melhor cargo no teu trabalho que você está buscando, que você almeja há anos, e você sabe que você é capacitado para isso, você tem colocado na presença de Deus? Deus está falando para você nessa noite: não desista. Não desista, porque no tempo certo, tudo o que você tem pedido vai acontecer na sua vida. Não desista. Não pare de buscar. O milagre cessou. Essa mulher ficou tão alegre que ela corre ao profeta e fala: olha, tudo que o senhor falou aconteceu. O profeta vira para ela e fala: agora vai lá, vende todo o azeite, paga a sua conta e viva do resto. Sabe, queridos, quando Deus faz milagre, Ele não faz milagre pela metade, Ele faz completo. O milagre aqui, queridos, pagou a conta e ainda deu para ela viver o resto da vida dela com os filhos. É isso que Deus faz em nossas vidas. É isso que Deus promete e cumpre. Ele tem coisas grandes para cada um de vocês. Ele tem coisas grandes para cada um de nós, amados. Mas muitas das vezes o milagre para porque nós deixamos de percorrer uma quadra a mais. Porque nós não temos fé suficiente para dar ordem a um espírito imundo para que ele saia.